o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. De Orlando para o mundo, através do Mídia Brasil EUA. Estamos conectados para levar você mais perto do Altíssimo, mais perto dele. E com ele nós somos mais fortes. Deixa eu dar um pulinho em Tampa, falar com o pastor Alexandre. Bom dia, pastor Alexandre. Muito bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Certamente vai ser uma quarta-feira de muita bênção para todos. Hoje, quarta-feira, será que vai chover, vai fazer sol, vai fazer calor? É só você olhar aí no seu aplicativo, olhe no seu celular, preste atenção, tome cuidado antes de sair de casa. Quarta-feira é o dia do Senhor, é o dia dos filhos de Deus, e a noite de hoje promete, né, pastor Alexandre? Vai ser uma noite de renovação, uma noite que aquele que está fraco vai receber força de Deus para prosseguir. Vai ser uma bênção, pastor Rodrigo. A noite do secreto, que noite é essa, hein? Hoje, 7h30 da noite, você vai participar de uma reunião muito especial que vai causar um impacto positivo na sua vida. Daqui a pouquinho também teremos o momento da determinação. Essa pessoa pode mandar a sua mensagem através do 407-580-9720, porque nós estaremos juntos determinando a vitória de todos. 407-580-9720. Pega aí o seu smartphone, determina, fala assim, olha, hoje eu quero determinar bênção para minha vida e para os meus. Vamos de canção bonita e daqui a pouco nós voltamos falando mais do que vai acontecer no dia de hoje e ajudando a todos que precisam de uma palavra de fé. Tantas perguntas que afligem todo o coração, brigam pela razão quando ninguém tem explicação. Sei que Ele colhe cada lágrima, sei que nunca estou só, sei que nunca estou só. Nessa vida que traz incertezas a mais, teu amor é o meu porto seguro, o meu porto seguro, o meu porto seguro. O meu porto seguro, o meu porto seguro. Morte, doenças e dor, fome, miséria, violência, ódio e rancor. Eu vou confiar, tua verdade me sustentará. Olha pro universo em seu esplendor, sei que nunca estou só, não posso estar só. Nessa vida que traz incertezas a mais, teu amor é o meu porto seguro, o meu porto seguro, o meu porto seguro, o meu porto seguro, o meu porto seguro. Como a vida vou suportar tanta justiça a encarar? Não posso ver sem me importar, não, não, não. Nem tuas promessas vão crer, sei que um dia vou te Nessa vida
dias atrás, eu comecei a sentir muitas dores, né, no meu abdômen, na minha barriga, onde eu achei que fosse algo que eu tivesse comido, que tivesse feito mal. E além das dores, eu comecei a ter sangramento. Foi aonde eu retornei no médico. E o médico me encaminhou automaticamente para um especialista, porque o sangramento já estava muito grande. E esse especialista, ele não perdeu tempo, ele fez uma bateria de exames, inclusive uma colonoscopia, onde foi feito um exame detalhado do meu intestino. E aí foi mandado o resultado para biópsia e veio a confirmação que eu estava com a doença de Crohn. Essa doença ela é uma doença autoimune, ela vai destruindo, né, as paredes do intestino. E o médico foi bem claro para mim, não existia outra solução porque ela não tem cura. Então, assim, ou ela poderia a qualquer momento, essa inflamação, perfurar a parede do intestino, eu tenho uma hemorragia interna e vira óbito, ela pode também se transformar num câncer rapidamente devido à inflamação, que é muito constante dentro do intestino. Então, ali começou a minha luta. As dores, elas eram muito intensas. Essa doença, ela não tem cura, mas ela tem uma medicação que ela pode vir amenizar essa inflamação, né? Só que essa medicação, o médico foi bem claro, ela custa em torno, cada aplicação, de 8 a 10 mil reais. E, na verdade, não é uma cura, é uma tentativa de barrar essa inflamação. Então, o médico disse, olha, não tem jeito, você vai ter que aprender a conviver com essa doença, você vai ter que aprender a lidar com isso. Sua vida não vai ser mais uma vida normal, porque tudo vai depender da sua alimentação, daquilo que você consome, do grau que está a inflamação. E detalhe, a sua inflamação ela está no grau 3, ela está num grau muito forte. Então, assim, naquele momento, eu saí do consultório triste, né? Porque eu fiquei pensando, eu sou mãe, eu falei, como que vai ser daqui para frente, né? O que eu vou fazer com essa doença? E chegou um ponto de eu ir no banheiro, ter muito sangramento e começar a sair pedaços, como se o meu intestino ele estivesse se desfazendo. Então, todas as vezes que eu via aquela situação, eu falava, meu Deus, o que vai acontecer, né? Comecei a ficar muito debilitada, porque ela é uma doença que não dá fome, você perde completamente o apetite. É como se eu estivesse a todo instante cheia, a barriga muito inchada, até de tocar, as dores elas eram muito fortes. Então, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Foi quando eu comecei a agir a minha fé. Usava a água do tratamento, ungia, meu esposo ungia todos os dias o meu abdômen. Então, a partir dali eu entendi, eu precisava agir contra aquela doença. Eu não podia deixá-la ser mais forte que eu. E eu não aceitei, né, aquela situação de estar com uma doença que não tem cura, de modificar toda a minha vida em prol daquela doença. Estava na época da Fogueira Santa, agora do Monte Carmelo. E cada palavra que eu ia ouvindo, aquilo foi me fortalecendo espiritualmente, né? Eu ainda via as dores, ainda via a inflamação, ia no banheiro ainda com muito sangramento, mas fisicamente eu estava debilitada, mas espiritualmente eu fui me fortalecendo. E uma palavra o pastor falou, que Elias ele estava entre dois senhores, mas ele tinha certeza que o Deus dele era que traria a solução. E eu agarrei essa palavra. Falei, meu Deus, então é isso. Eu só tenho o Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer tudo e qualquer situação mudar. Foi aonde eu comecei a seguir a minha luta espiritual. Eu guardei os exames que constatavam essa doença para mim não ficar vendo. Todas as vezes que eu ia ao banheiro, eu já não olhava mais para aquela situação, né? As dores que eu sentia, eu ignorava. Trabalhei normalmente nas reuniões, muitas das vezes até com dores, mas eu precisava fortalecer a minha fé. Foi onde eu comecei a minha batalha. E quando eu peguei aquele envelope, quando eu subi no altar, Deus ele falou comigo, né? Eu precisava estar totalmente na dependência de Deus. Então eu peguei os valores que seriam desse medicamento, né, em torno de 8 a 10 mil reais seriam os valores do primeiro medicamento, que seria uma tentativa, né, de barrar aquela inflamação. E eu falei, eu não preciso de um medicamento. Se eu tenho um Deus tão grande que tudo pode, então eu vou colocar a minha vida na dependência de Deus. E foi isso que eu fiz. Durante esse mês eu não quis pagar conta, eu não paguei nada. Eu simplesmente coloquei tudo no altar.
E foi onde eu falei, meu Deus, aqui eu entrego tudo. Não só o meu voto, mas aqui eu entrego os meus medos, as minhas preocupações, tudo aquilo, o meu futuro, eu coloco nas mãos do Senhor. E quando eu desci daquele altar, eu já desci com a certeza de que eu estava curada. Até o incômodo que eu sentia quando eu desci do altar, eu já não sentia mais. Então eu retornei ao médico e o médico ficou assim impressionado. Ele falou, não tem como, né? Com a doença que você estava, no estado que você estava, você não ter mais nem as dores, nem a diarreia, você não está sentindo nada. Ele falou, você fez algum tipo de medicação, usou? Falei, não, doutor, nenhum tipo de medicação, né? Eu tenho certeza que foi Deus. Ele falou, então, só pode ser algo divino mesmo, porque não tem como. Eu mesma examinei você. Se tivesse sido um outro médico que estivesse examinado, eu diria que ele errou. Mas foi eu mesmo que te examinei e verifiquei o grau de inflamação que você estava. E não tinha possibilidade de você estar assim. Falei, doutor, foi Deus. E ele falou, então, foi algo divino. Eu fui curada completamente, não tenho sentido mais nada, me alimento normalmente e estou bem. De lá para cá, Deus fez um milagre acontecer. Então, a gente entende que tudo é possível ao que crê. A partir do momento que a gente coloca a nossa fé, a gente ignora o sentimento, ignora aquilo que os nossos olhos estão mostrando e a gente passa a enxergar pelos olhos da fé e deposita em Deus toda a nossa confiança, não tem como Ele não nos responder. Quantos não têm atentado ao que recebem todos os dias? Acordam, vivem suas rotinas no automático e não se preocupam com a maior oportunidade que recebem. Não deveria ser assim. Muitos se limitam a correr atrás de resolver questões visíveis aos olhos, mas desprezam a chance de cuidar do bem mais precioso que se tem, a alma. E o momento de você salvá-la é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. 7:30 da noite, 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Ou em uma Universal mais próxima de você. Quando uma pessoa, pastor Alexandre, ela tem vida com Deus, ela é forte. A vida com Deus faz com que nós venhamos nos atentar não para as coisas que estamos vendo, mas para aquilo que os olhos humanos não conseguem ver, ou seja, para a eternidade. Por quê? Porque tudo que está à nossa volta é temporal, vai passar. Minha amiga, você está aí agora enfrentando um problema de saúde, como esse testemunho da área que você acabou de ouvir. Você está enfrentando um problema econômico, sentimental, familiar. Entenda, se você se agarrar a Deus e priorizar o Espírito Santo, você vai entender que esses problemas diante do teu Deus não é absolutamente nada. É porque a comunhão com Deus nos faz exatamente crescer espiritualmente, parar de enxergar as coisas com os olhos físicos e olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. A comunhão com Deus nos faz confiar nele nos momentos difíceis e ele nos dá a garantia de que tudo vai ficar bem e, como o Senhor falava, tudo passa, os problemas passam e vêm as vitórias. Então, quando nós temos essa intimidade, essa comunhão com Deus, nós temos também a garantia de que Ele vai ser conosco e que vai dar tudo certo. Por isso que hoje teremos a noite do secreto. Você sabe que Jesus, Ele pediu para que nós entrássemos no quarto, trancasse a porta e orasse ao Pai em secreto. E o Pai que nos vê em secreto, em público Ele vai nos honrar, nos recompensar. Talvez você está aí dizendo assim, poxa, em público eu estou sendo humilhada, em público eu estou sofrendo, as pessoas sabem dos meus problemas, as pessoas têm visto os meus dias
de humilhação, de dor, de tristeza, de angústia. Mas, minha amiga, tudo começa não é em público, tudo começa no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Ele. E é isso que você vai aprender a ter a partir de hoje. Hoje você vai entender que é possível você ter comunhão, vida com Deus. É muito bonito, né, pastor Alexandre, falar da história de Daniel, o homem que foi jogado na cova dos leões, os leões não tocaram nele, o homem que passou por perseguições devido ao cargo que ele ocupava na Babilônia. Porém, as pessoas não entendem que a vida de Daniel não era aquilo dali diante do rei. A vida de Daniel começava quando ele se trancava, abria as janelas e ali no seu quarto orava a Deus 3 vezes ao dia. A vida de Daniel se iniciou quando ele chegou na Babilônia e ele se resolveu. Daniel era um homem resolvido a não se contaminar. E é isso que essas pessoas precisam entender. É verdade, pastor Rodrigo. E mesmo ele sendo levado cativo, o senhor vê que mudaram a roupa de Daniel, mudaram o nome de Daniel, mas não puderam mudar o seu interior, justamente porque ele era bem resolvido, decidido a não se contaminar. E ele sendo forte no secreto, ele se tornou forte também no público. É isso aí, por isso que hoje nós estaremos nessa noite, a noite do secreto, para que você aprenda com Deus a vencer as suas lutas e glorificar o nome dele. No poder da tua presença, como águia vou voar. Confiando em tua palavra, correrei sem me cansar. Renova minhas forças. Teu amor me leva além. Confio na promessa que jamais me deixará. E o meu coração arde, pois ao meu lado tu estás. Tua presença faz minha alma transbordar. Se sinto sede, és água fresca pra mim. Tu és o pão da vida, me sacio em ti. No teu poder não há limite.
26 anos. Eu cheguei na Igreja Universal através de um convite da Força Jovem. Antes de receber esse convite para fazer parte, né, conhecer a Força Jovem, os meus pais se separaram quando eu tinha entre 7 e 8 anos. Com isso, eu tive um vazio muito grande, principalmente pela ausência do meu pai, e nada me satisfazia. Eu tinha bastante problemas com o terror noturno, a ponto de sonhar e sentir, né, o que acontecia. Teve uma situação que eu senti realmente 2 mãos pegando no meu pescoço, que realmente era o sonho que eu estava tendo. Muito medo de ficar sozinha. Quando a minha mãe saía para trabalhar, eu sempre tive a sensação que tinha alguém me olhando, bem próximo da cama. E isso sempre acontecia. Eu era muito dependente de amizades, né? Fui crescendo e eu comecei a perceber o quanto eu era dependente da atenção das pessoas. Eu sempre passava pela porta da igreja, mas eu nunca enxergava o nome da igreja. Eu só sabia que era uma igreja evangélica. E quando ela falou da Força Jovem, eu me recordo que ela nem chegou a citar o nome de onde a gente estava indo, né? Eu lembro que ela falou tudo que tinha dentro da Força Jovem. E naquele dia, quem fez a pregação da Força Jovem foi o pastor. E me chamou muita atenção porque ele contou como ele era antes. E era exatamente como eu era. Mas ninguém me conhecia ali. E aí eu fiquei pensando, será que alguém contou pra ele tudo que eu tô passando? Mas ninguém ali me conhecia. Então isso despertou muito a minha atenção. Só que aí ele fez uma pregação que ele falava dos caminhos embaraçados. Quando ele falou isso, ele deu detalhes. Você que vive uma vida errada, você que mente. E aí ele foi classificando. Só que até o que ele não falava vinha na minha cabeça. Ali eu me enxerguei. Porque eu percebia isso, porque isso eu trazia de família, principalmente a mentira. Eu nunca conseguia falar a verdade. Naquele dia, enxergando aquela pregação, eu me encontrei. Ali eu tive meu encontro com Deus. O pastor chamou lá na frente do altar. Ele falou assim, vem aqui você que quer mudar essa vida, né? Que quer deixar de ter essa vida embaraçada. Ali eu fui e ali eu fiz uma oração sincera. Porque eu entendi que ali, aquela pessoa era eu, né? E ali eu entreguei tudo para Deus, toda essa pessoa que eu era. Daquele dia em diante, eu me coloquei à disposição de Deus, eu fui atrás de querer saber como eu podia mudar, né? Dentro da Força Jovem eu procurei uma pessoa, no mesmo dia, ao término da reunião, das 9h30, e falei para ela que eu queria mudar, né? E aí eu fui sendo instruída. E aí não foi nem numa reunião na igreja, foi em casa. Eu estava lendo a Bíblia, e aí me veio, quando eu estava lendo uma passagem, que falava assim, o que mais direi? E ali dentro de mim veio uma força muito grande dentro de mim e uma paz. Que isso que me chamou a atenção, porque eu lembro que quando acabava a Força Jovem, eu não queria voltar para casa. Porque eu só sentia paz dentro da igreja. Eu não conseguia sentir paz em outro lugar. Me dava uma agonia quando eu pensava, acabou, o obreiro falou, acabou a Força Jovem. Aí já me vinha, poxa, vai voltar tudo de novo. Mas aquele dia em diante nunca mais foi assim. Mesmo com muitos problemas que a gente enfrenta diariamente, situações, a paz nunca me deixou. E um detalhe muito importante foi que quando eu fui largando tudo que era de errado, principalmente a mentira, que eu não conseguia ficar em paz, eu sempre pensava, alguém vai descobrir tal coisa, porque eu não falei a verdade. A partir do momento que eu larguei aquilo, a minha mente mudou. Todos os lugares que eu ia, eu lembro que a minha cabeça ela tinha paz. E ali a minha vida passou a ter sentido, de fato e de verdade. Eu não preciso de alguém do meu lado, eu não preciso de drogas, eu não preciso de bebidas, eu não preciso que as pessoas me conheçam, que as pessoas me aprovem para eu ser feliz. Mas eu sabendo que eu estou agradando a Deus, isso para mim é o que basta. Eu tenho hoje um ótimo relacionamento com os meus pais, né? Graças a Deus a gente se dá muito bem. Continuo na Força Jovem, sim. Só que hoje é diferente, né? Porque antes eu estava, mas eu era vazia. Eu dava muito problema na Força Jovem, né? E hoje não. Hoje, graças a Deus, a gente tá ali sempre junto com os jovens, evangelizando, mostrando para eles que pro problema deles tem uma saída. Infelizmente, muitas pessoas, elas pensam que por tudo na vida dela não ter sido como ela queria, ela acha que não vai dar certo.
Mas com o que aconteceu dentro de mim, eu sei que vai dar certo. Então é sempre isso que eu busco passar para esses jovens. Tem jovens que citam, hoje é sua folga, o que você está fazendo aqui? Você poderia estar descansando. Mas a nossa alegria não é viver pra gente, mas é levar o que Deus colocou dentro da gente, que é a paz. E a gente sabe que muitas pessoas hoje, o que falta é a paz, e principalmente para os jovens. O Espírito Santo foi a solução para a minha vida porque eu não tinha direção para nada. Para mim, tudo ia ser como foi, infelizmente, para as pessoas que estavam ao meu redor. Que nada daria certo, que tudo seria como desde que eu nasci até, enfim, eu envelheci, ia ser da mesma forma. Mas com o recebimento com o Espírito Santo, eu vi que não. Até o que parece impossível, eu sei que eu vou conseguir. Porque Ele me guia, porque Ele me direciona. E tudo até que eu acho que eu sou incapaz, Ele me capacita. Que bacana, né? A história da Graziele. O que era impossível se tornou possível. E ela, que era uma jovem vazia, hoje ela é uma jovem completa. Nessa sua situação, você está agora me ouvindo, você é uma jovem, tem vigor, tem saúde, tem disposição, você aparentemente é uma pessoa de aparência bonita, as pessoas elogiam a sua aparência, as suas redes sociais, você tem inúmeros seguidores, as pessoas likam o que você posta, porém você está aí agora carregando consigo um vazio tão grande. Sua alma tem uma lacuna que você não consegue preencher com nada e nem com ninguém. E você diz assim, o que está faltando? O que está faltando? Será que é as drogas? Será que é um novo relacionamento? É uma carreira profissional? O que está faltando para você? A pessoa, ela começa a buscar em tantos lugares preencher essa paz, como o senhor fala. Ela busca ser realizada no amor, mas ela percebe que o vazio dentro dela permanece. Ela busca ser realizada profissionalmente, ela chega no nível que ela tanto almejou, mas continua percebendo que o seu interior continua o mesmo. Porque essa paz que vem de Deus, somente ela pode preencher esse espaço que está dentro do ser humano, que está vazio. É só a paz, só a presença do Espírito Santo. Aí vem o que Jesus diz, sem mim nada, minha amiga, nada podeis fazer. Sem a paz, você vai tentar e não vai conseguir. Você vai se esforçar e não vai conseguir. Mas com a paz, você vai sim encontrar a verdadeira felicidade. Com a presença de Deus dentro de você, eu tenho certeza que tudo vai se fazer novo. Ouça só a história da Carolina, que ela entendeu que recebendo o Espírito Santo, a vida dela seria outra, completamente diferente. Carolina, eu tenho 25 anos e antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa completamente frustrada, depressiva, angustiada. Eu pensava assim que a minha vida não tinha sentido, né? Eu tinha depressão, eu fumava, eu bebia, eu buscava alegrias em amizades, né? Em bebidas, em baladas, em homens. Me relacionei com todos os tipos de pessoas para tentar ser feliz, desde homens casados a mulheres, né? Então, assim, eu vivia num poço sem fundo, né? E aquilo ali ia me afundando cada vez mais. E eu pensava que buscando a minha felicidade nessas pessoas, em coisas, em lugares, eu achava que eu era feliz. E era uma alegria momentânea, né? Porque quando eu chegava em casa, eu me via sozinha, vazia, me sentia podre, usada, enojada, né? Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu vivia em função de agradar aos outros, esperando um retorno, uma felicidade, né? Que era o que eu buscava. E eu só tinha sofrimento. O meu resultado, né? O retorno era só sofrimento. Logo que eu cheguei na Igreja Universal, a convite da minha avó, né, que ela já frequentava, lá eles me falaram que tinha uma saída. Só que eu pensava assim que Deus jamais ia me ouvir. Pela vida que eu tinha, pelos hábitos que eu tinha, pela vida podre que eu levava,
né? Eu jamais pensei que um dia, nem na minha oração, eu acreditava que Deus poderia me responder. Mas eles falavam que ali poderia ser minha última porta. Então, eu agarrei com todas as forças, me entreguei, né? Foi um processo difícil, porque eu tive que negar o meu eu, negar a mim mesmo para poder alcançar a Deus. E logo veio o propósito de Jejum de Daniel. E dentro desse propósito, eles me apresentaram o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, né? E eu fiquei interessada, porque eles me falaram que eu ia ter paz, eu ia ser feliz, eu ia ser outra pessoa, né? Meu passado seria apagado, eu ia ser uma nova criatura, eu ia ser uma mulher diferente, e aquilo ali brilhou os meus olhos. E eu, nesses 21 dias do propósito, eu me dediquei, me santifiquei, me entreguei, e eles falavam que, assim, é um propósito que você tem que se abdicar de tudo que te faz mal, de tudo aquilo que te afasta de Deus. E eu me separei, né? Me separei do mundo, me separei das coisas que não valiam a pena, não só redes sociais, mas coisas que eu gostava também, que não me levava a Deus. Por eu ter sacrificado, né, o meu eu, a minha vontade, eu vi que Deus começou a trabalhar dentro de mim, né? Então, sentimentos que eu já não tinha mais, isso decorrente ao jejum, né? E foi quando, nunca me esqueço, né? Foi numa quarta-feira, à noite, né, na reunião, participando da reunião, na hora da busca, o Senhor Jesus veio sobre mim, né? Eu recebi o Espírito Santo e foi algo assim incrível, né? Incrível, que eu falo assim com toda a propriedade, que é algo assim que é o próprio Deus dentro da gente. Eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. Eu falo sentir porque eu senti, não é sentimento, mas é algo que a gente presencia dentro de nós, né? A transformação é algo assim que do exato momento que ele desce sobre você, automaticamente você se torna outra pessoa. É como se ele carimbasse a identidade dele em você. Então, aquela pessoa triste, que a partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, aquela pessoa triste que eu já não era mais. Aquela pessoa depressiva, eu já não era mais. Angustiada, eu já não era mais. Eu não precisava dos outros para ser feliz, né? Eu sou feliz sozinha, não preciso de ninguém. Eu tenho o próprio Deus dentro de mim. Então, eu não preciso de ninguém para ser feliz, buscando em homens, Hoje eu sou uma pessoa realizada em todas as áreas da minha vida, né? Eu sou feliz, assim, completo. E hoje, assim, o Espírito Santo é minha verdadeira alegria, né? Independente de tudo que eu tenho, eu sou muito bem casada, estruturada, tenho minha família, constituí na minha família, hoje eu tenho meu trabalho. Tudo isso foi agregado, porque o Senhor Jesus, assim, é o primeiro, o principal. Se eu perdesse tudo hoje, assim, para mim, acho que não faltaria mais nada, porque eu tenho o Espírito Santo, o Senhor Jesus, né? E o jejum de Daniel, assim, pra mim, ele é um momento, né, que nós temos que a igreja nos oferece, que nos aproxima de Deus, que faz a gente se santificar de rede social, que hoje é uma coisa que, né, nos alimenta todos os dias, de pessoas de fofoca, de entretenimento, tudo aquilo que nos afasta de Deus. O jejum, ele faz que a gente volte a si. E assim, eu tinha acabado de chegar na igreja, né? E logo veio a oportunidade do jejum de Daniel, e eu vi que o mais importante é você se entregar 100%. É fazer coisas que dói, até que dói em você, que é sacrificial, né? Que faz você doer para você alcançar Deus. É você ser sincera, é você abrir o seu coração, é você mostrar para Deus que é realmente aquilo que você quer, né? Foi assim que aconteceu comigo. Eu, com poucos meses de igreja, né, de tempo de igreja, parecia impossível, né? Eu, uma pessoa outrora podre, né? Eu me achava, tinha complexos, né? Uma pessoa totalmente enojada, que eu me sentia. Algo tão glorioso descer sobre mim, né? Então, o jejum de Daniel veio como oportunidade de conhecer a Deus. Me chamo Simara, tenho... Descobri que pode ser tão diferente com você. Não se pode suspeitar
dos seus caminhos. Sempre é tempo de viver uma nova história a escrever. O Deus que não cansa de me surpreender. Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Descobri que pode ser tão diferente com você. Não se pode suspeitar dos seus caminhos. Sempre é tempo de viver uma nova história a escrever. O Deus que não cansa de me surpreender. Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Esse programa então, hein? Hoje eu vou estar aqui em Orlando às 5400 da International Drive. É o nosso endereço. Às 7h30 da noite. Pastor Alexandre, o senhor vai estar aqui em Tampa, na 133 da West Hillsborough Avenue, às 10 da manhã, 4 da tarde, especialmente às 8 da noite. Uma noite que vai abençoar a sua vida. Você vai aprender a ter relacionamento com Deus, um relacionamento forte que vai ensinar você a ser uma pessoa melhor, tá bom? Agora eu queria que você ouvisse a história da Simara e do Jobson. Eles que participam das reuniões que acontecem todos os domingos. E eles aprenderam, a Simara aprendeu a se valorizar. O Jobson aprendeu a ser uma pessoa melhor. E esse casal hoje é um casal completamente diferente. Todos os domingos
nós realizamos um momento para os casais. Damos uma palavra, uma orientação e fazemos uma oração muito especial. Ouça só. Me chamo Simara, eu tenho 25 anos, hoje eu sou empresária. Nasci no sul de Minas. Com 1 ano de idade, eu vim para o interior de São Paulo. Assim que eu terminei a escola, eu consegui uma faculdade gratuita. Então, com 17 anos, eu já estava na faculdade trabalhando. Nas minhas características, eu comecei a ser uma menina mais nervosa, orgulhosa. Como eu era independente, então eu achava que eu não precisava de ninguém. Com 17, 18 anos, eu comecei a sair bastante. Então, mesmo estudando, trabalhando, eu comecei a conhecer o mundo. Então, eu tinha muita vontade de sair, de ir para balada, de ir para festa. O meu vazio era ficar em casa, então eu não queria ficar em casa. Então, chegava a quinta, sexta, eu já planejava o que eu ia fazer. Já ligava para as amigas, a gente já planejava. Então, eu saía do trabalho e já ia direto para sair, para festa. Nisso, eu conheci o meu atual esposo hoje. Quando eu conheci ele, eu senti um interesse muito diferente para ele. Eu nunca tinha sentido por ninguém, porque eu vi que ele era uma pessoa muito extrovertida, tinha bastante amizade tanto de mulheres como muitos homens também. Eram muitos amigos, festa, cerveja, bebidas. Então aquilo me encantou, porque eu vi que ele era diferente de todas as pessoas. Mas me encantou em que sentido? Eu gostei do jeito dele. E ele gostou também de mim. Logo a gente começou a ficar, né? Como esse famoso mundo fala. A gente só ficava e saía bastante. Só que ele não me dava satisfação de nada que ele fazia. Eu queria ter ela, mas não queria compromisso. Eu não queria assumir. Né? Eu não queria ter essa cobrança. E com o tempo passando, né? A gente ficando, a gente não estava nem namorando na época. E ela tinha essa cobrança sobre mim. Então ela queria algo sério, ela queria estar comigo, e com essa cobrança eu me distanciava mais, porque eu ficava preocupado de ela querer mandar na minha vida. Aí que a situação ficou bem complicada, porque eu queria exclusividade, só que eu não me valorizava para isso. Ela era uma pessoa que não me valorizava e ele também não me valorizava. Então, começamos a brigar bastante, era um relacionamento de muitas brigas. E nisso, eu queria estar no mesmo nível que ele. Então, se ele saía, se ele fosse para algum lugar e eu sabia que ele ia estar lá, eu procurava estar primeiro para ele chegar e me ver lá. Então, é um relacionamento completamente conturbado. Não tinha a mínima possibilidade de dar certo. E ele bebia muito. E então, quando a gente brigava, ele já estourava. Ele falava, eu vou levar você embora porque você não entende, eu nunca vou namorar, porque como que eu vou namorar uma pessoa desse jeito? Então, sempre a culpa ficava em mim. E a irmã dela, vendo essa situação, vendo ela sofrer, né? Na época a irmã dela era da igreja, fez um convite para ela participar da reunião. E ela aceitou, né? E eu também, com o mesmo preconceito que eu tinha com a minha mãe, falava para ela, ladrão, né? Não vai, isso aí não vai mudar a sua vida. E ela seguiu o que a irmã dela falou. E ela começou a frequentar a igreja, né? Nesse meio tempo, eu comecei a ver uma diferença nela. Porque antes ela me cobrava, brigava. E aquilo ali começou a diminuir, né? Então eu vi que tinha algo diferente, algo estava mudando dentro dela. E eu falei, Deus, eu preciso dessa mudança, eu não quero nada, eu só quero uma mudança interior. Eu quero uma vida transformada. Que sentido? Eu quero conhecer o Senhor. Me dê essa oportunidade de conhecer o Senhor. O que eu preciso fazer? E ali eu entendi que eu precisava largar aquela vida que eu estava tendo e me valorizar, que eu não me valorizava. Então eu tinha que colocar Deus e depois me valorizar, olhar para mim. E ali eu pedi, a única coisa que eu pedi, ou Deus transformava ele ou podia tirar da minha vida. E ali mesmo, antes de entrar na igreja, eu decidi entregar minha vida para Deus. Eu decidi, antes mesmo de assistir a reunião, antes mesmo de entender o que era entregar a vida para Deus, eu simplesmente falei para Deus, eu vou entrar aqui e vou entregar a minha vida nas tuas mãos. E a partir daquele dia eu comecei a escutar Deus falando comigo. A primeira manifestação de fé foi quando eu decidi realmente me batizar. Só que para isso eu precisaria largar tudo. Tudo que Deus ia falando comigo, eu ia obedecendo.
E quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive a certeza que nada ia me parar, que nada ia me derrubar. Eu tive a certeza do que o que eu fizesse, aonde eu colocasse as minhas mãos, as mãos de Deus estariam sobre mim. Deus, ele me deu o maior, que foi o Espírito Santo. Ali eu saí transformada, ali eu saí cheia. Eu não tinha vazio, eu não tinha dúvida, eu não tinha incerteza. Ali eu sabia que Deus, ele tinha me selado. Então aquela Simara já não existia mais. Eu saí da igreja com a certeza que Deus era comigo. Foi um dia maravilhoso, foi inesquecível, uma certeza, como uma fonte mesmo a jorrar. Eu saí ali transformada. Tudo que a gente fazia dava certo, tudo que a gente colocava nas mãos de Deus, né? Deus, ele nos abençoou com tudo, dava certo. Ali nós fizemos os planos para o nosso casamento. A gente não tinha condição financeira, mas a gente tinha o que a gente precisava, que é o Espírito Santo. A força de Deus para as coisas darem certo. Planejamos a nossa casa, reformamos, deixamos ela do jeito que a gente queria e planejamos o nosso casamento. Eu aprendi na Igreja Universal que para ser homem, eu não precisava beber, eu não precisava ter várias mulheres. Que ser homem era completamente diferente do que eu tinha como entendimento. Que ser homem é ter uma família, é ter respeito pela esposa, é compreender, é saber o momento certo de conversar. Hoje eu tenho todo esse entendimento. E eu digo que a gente nunca pede nada para Deus, a gente não pede nada. Deus sabe o que a gente necessita. Se hoje Deus me pedir tudo, me tomar tudo, eu só não posso perder uma coisa: o Espírito Santo, essa comunhão que eu tenho com Ele, essa amizade que eu tenho com Ele. O Espírito Santo para mim é o que me move hoje e que me dá os conselhos certos para os momentos. Isso é o Espírito Santo para mim. Ele me mudou da água para o vinho. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a fé para determinar que esta quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada para o teu povo, meu Pai. Que o teu Espírito venha alcançar os que estão cansados, aflitos, desesperados. Que o teu Espírito, meu Deus, vá de encontro à necessidade de todas as pessoas, meu Deus, e venha levantar o que está caído, fortalecer o que está fraco, avivar a fé dessa pessoa, meu Deus, que tem acompanhado esta programação, e que o Senhor, meu Deus, dê condições de todos estarem na tua casa nesta noite, para assim serem renovados. É o que nós determinamos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu creio que está determinado, determinado na terra e também determinado nos céus. Se prepare, hoje às 7h30 da noite e o grande domingo. Domingo nós vamos buscar pela sua família. Nós vamos tirar os seus familiares das trevas e vamos trazê-los para a poderosa luz. Muito bom dia. Bom dia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Querem acabar com as famílias. Estão tentando destruir os sonhos. Tentando fechar portas de empregos.
aflição e desespero. Estão tentando desviar os filhos do caminho que se deve andar, com promoções baratas deste mundo. Estão tentando destruir o lar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro pra se levantar e defender aquilo que ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro pra se levantar e defender aquilo que ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Família, os sonhos não irão